Bom, eu queria falar de um anti-vax conhecido também, Donald Trump. Né? Ele, embora ele tenha, né, ainda no começo do jogo, percebido que ele foi mais inteligente do que outras figuras. Né? Não é tão difícil assim também. E percebeu com um pouquinho mais de rapidez que era mau negócio lutar contra a vacina. Assim como o Boris Johnson também, né? Que esse pastou um pouco mais, né? Inclusive do ponto de vista pessoal, indo à UTI. Não foi só por isso, mas acho que também por isso ele rapidamente fez a curva do negacionismo e o Boris Johnson ainda sendo salvo por um imigrante, né? Que foi um ponto... Exatamente, né? Mas o ex-presidente americano Donald Trump e pré-candidato à presidência no ano que vem, não é? Ele deve participar das primárias e é o favorito entre os republicanos para concorrer à eleição no ano que vem, 2024, né? Isso, nós estamos no finzinho de 2023. Ele está proibido hoje de disputar a eleição no Colorado. Uma cláusula da Constituição americana raramente usada em decisões judiciais resultou na decisão da Suprema Corte do Colorado de tirar Donald Trump da parada. A cláusula evocada foi a seção 3 da 14ª emenda, que proíbe aqueles que se envolveram em insurreição ou rebelião contra o poder constituído de ocupar cargos federais. É a primeira vez que essa emenda é usada nos Estados Unidos. A ação foi apresentada por um grupo chamado Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington e tem como motivo o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Vocês se lembram daquele episódio, morreu gente no ataque ao Capitólio e ele é acusado de estimular, de insuflar aquelas pessoas a irem ao Capitólio para tentar de alguma maneira impedir o evento equivalente à diplomação do Joe Biden, que tinha vencido a eleição. Os estados lá nos Estados Unidos têm autonomia para tomar esse tipo de decisão, então não é uma decisão nacional, não é a Suprema Corte, é a última instância local, lá no Colorado, mas ele está proibido hoje de disputar a eleição no Colorado e claro que isso tem um impacto jurídico e político para a campanha dele bastante importante, né, Elaine? Sim, mas vale dizer que o Colorado não foi o único estado onde foi avocada essa seção 3. Teve também já pedido no Minnesota e em outros estados. Só lá que, de fato, os juízes entenderam que era possível, né? A votação venceu e, de fato, ele está impedido de disputar as primárias, né? Isso, por enquanto, é para as primárias. Obviamente, ele vai recorrer e etc. Sinceramente, eu não sou favorável. Eu acho que é puxar o tapete, sabe? É meio ganhar no tapetão. Porque assim, a gente já tem quase 3 anos do Capitólio. Por que é que essa situação não foi avocada lá atrás, né? Não tornou ele inelegível lá atrás quando a situação ocorreu. Agora que ele volta como um dos preferidos ali, né? Tá a bem última pesquisa o apontou como o preferido em relação ao Biden, isso, na frente do exato. Biden. Ele tá ali, ele tá bem, né? Na disputa, parece que está liderando as pesquisas. Aí, quer dizer, o cara está liderando as pesquisas, você vai lá e puxa no tapete, né? Falar, agora eu lembrei disso aqui, eu vou... E quando tem outros estados onde surgiu a mesma demanda e a coisa não caminhou, só caminhou por enquanto no Colorado. Eu acho que, passados 3 anos, porque isso foi em 2021, nós já estamos praticamente em 24, foi 6 de janeiro de 2021, nós estamos quase 3 anos depois. Agora que a gente vai tratar desse assunto, eu acho que não, a gente tinha que ter tratado isso lá na origem, né? Lá em 2021. Acho que agora a decisão tem que ser do eleitor. Quando a gente fala de democracia, por mais que a gente não goste da figura do Biden, eu particularmente não gosto, eu acho que é muito melhor... Do Trump, no caso, né? Imagina. Desculpa, falei de quem? Do Biden. Do Trump. Eu não gosto dos dois, para falar a verdade. Eu acho que nenhum dos dois são bons candidatos. O Biden também, eu acho ele bem... um político muito fraco, né? Inclusive agora na conduta ali de Israel, enfim. Mas eu acho que
tem que deixar a urna decidir. Um país democrático deixa para a urna decidir. Eu entendo seu ponto, mas eu discordo dessa. Eu acho que as leis importam e que um líder político precisa ser responsabilizado pelos seus atos. E que é inaceitável ter uma liderança política que insufla as pessoas a não reconhecerem o resultado das urnas. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos. Isso vale, na minha visão, para qualquer lugar democrático. Eu acho que faz parte do espírito básico da democracia o reconhecimento da legitimidade do próprio jogo. Ou seja, alguém que deseja participar do jogo democrático e não reconhecer a legitimidade do jogo que ele mesmo está disputando é um sabotador da democracia. Mas você vai avocar isso 3 anos depois? Por que não fez como o Brasil? A gente resolveu essa situação muito antes. Não com esse argumento até, que eu acho que deveria... Aliás, o Bolsonaro vai enfrentar isso esse ano, né? Exato. E talvez a nossa justiça acabe demorando tanto quanto a americana para chegar num veredito. Mas que eu acho que precisa ser enfrentado, porque não é normal, a gente não pode normalizar nas democracias que líderes fiquem boicotando o próprio processo democrático. Mas aí vamos pensar um pouco mais no aspecto antropológico, digamos assim. Cara, a gente acha isso, mas pensa, o cara fez isso e ele está liderando as pesquisas. Será que a sociedade americana pensa como a gente? Pensa ao ter colocado isso na Constituição. Será que ele não é fruto da sociedade onde ele vive? Então, mas aí não cabe ao judiciário levar isso em conta, né? Então, aí é o judiciário quem vai tomar a decisão ou é o povo? Que quando a gente fala de democracia, ele é espelho de uma sociedade. O império da lei... O povo tomaria a decisão se ele tivesse espelho da sociedade. Aí a urna. O que a justiça está dizendo é que ele não está apto a ir à urna. Aí não é uma decisão. Mas você está falando isso agora, que está todo mundo com medo, porque ele está liderando as pesquisas. Data venha. Eu sempre sonhei falar isso. Mas é uma decisão da sociedade e eu acho que os pais fundadores... Data máxima venha, doutora. Eu acho que os pais fundadores dos Estados Unidos refletiram sobre esse tipo de situação no seguinte sentido, de que nós precisamos pensar as regras que valem fora do âmbito da emoção do momento. Ou seja, a gente precisa que as regras que são aplicadas no momento da emoção tenham sido pensadas antes da emoção. E nesse sentido foi o povo americano que colocou na lei que alguém que participa de uma insurreição, que não reconhece o poder constituído legitimamente, deve ser afastado da disputa eleitoral. Então essa decisão foi tomada pelo povo, mas tomada pelo povo num contexto sem a emoção do populismo do momento. E eu acho que há uma sabedoria institucional nessa diferença do momento de fabricação da lei e do momento da aplicação da lei. Adorei fabricação da lei. Não é? Porque o povo pensou nisso através de seus representantes no abstrato. Quem tem que aplicar isso sem levar em conta as paixões políticas do momento é o judiciário, que não é eleito. E não é eleito justamente para que no sistema de pesos e contrapesos isso seja tomada decisão com base... Mas existe uma coisa no direito chamada interesse de agir. E é sobre isso que eu estou falando aqui. O interesse de agir deveria ter sido à época, e não agora que o Trump... Mas a ação só foi iniciada agora, ou ela só foi julgada agora e foi iniciada lá atrás? Aí, boa pergunta. Porque eu sei que várias foram arquivadas. Inclusive, eu sei que a de Minnesota, que era uma que eu acompanhei, foi arquivada. Por exemplo, no caso do Brasil, o Livres, da associação que eu sou um dos dirigentes, tem um processo até hoje na justiça contra Bolsonaro em função das declarações dele de que a eleição que ele venceu teria sido fraudada. Engraçado até que hoje, não saiu essa informação em lugar nenhum, né? Um bom ponto. Até hoje o processo não foi julgado. Então está tramitando na justiça. Mas começou lá atrás. A gente já vem falando de inexigibilidade do Bolsonaro desde que ele saiu do poder. No dia seguinte começou a se falar disso. Mas o do Trump me parece
pelo menos a gente que está aqui, né? Não sei lá como é que foi essa discussão, não moro lá, mas me parece, o que me soou estranho foi isso vir à tona agora que o cara está líder nas pesquisas. E aí vamos pensar, se a população quer o cara... Mas a democracia não é o voto acima de tudo, é o voto com regras. Sim.